Olá, pessoal! Hoje nós iremos apresentar o trabalho do bioma da Caatinga, que é basicamente o bioma de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha é uma cidade de estado da Bahia. Os habitantes se chamam euclidenses. O município se estende por 2.235,3 quilômetros e contava por 600.585 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 27,1 habitantes por quilômetro no território do município. Vizinhos do município de Quijingue, Monte Santo e Banzaé, situado a 402 metros de altitude. As nossas cidades de Euclides da Cunha têm um bioma tão quanto interessante, o bioma da Caatinga. A Caatinga apresenta diversas particularidades, principalmente em relação à adaptação climática das plantas e animais. Esse bioma é afetado por secas extremas e períodos de estiagem, característicos do clima semiárido. Por essa razão, a vegetação precisou desenvolver mecanismos de sobrevivência em razão da pouca disponibilidade da água. A fauna é bastante diversificada e também é marcada pelas adaptações ao clima, como as recorrentes migrações no período de estiagem. Agora vamos falar sobre a Caatinga. A Caatinga localiza-se na região nordeste do Brasil e compreende os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Bahia. Também ocorre em algumas faixas da região sudeste que ficam ao norte do estado de Minas Gerais. O clima que compreende a região da Caatinga é o tropical semiárido. Este clima é marcado por longos períodos de estiagem, isto é, sem chuvas. O índice pluviométrico é abaixo dos 800 milímetros. As temperaturas são geralmente elevadas, com uma média de 27 graus Celsius, podendo alcançar números maiores superiores a 32 graus Celsius. A vegetação da Caatinga apresenta características de adaptação ao longo período de seca e grande diversidade de espécies vegetais, muitas delas endêmicas. Desenvolvem-se apenas nesta região. A vegetação da Caatinga apresenta três estratos. Arbóreo, com espécies que variam entre 8 e 12 metros de altura. 2. Arbustivo, com espécies que variam entre 2 e 5 metros de altura. E 3. Herbáceo, com espécies com altura abaixo de 2 metros. As principais características da vegetação são árvores baixas, troncos tortuosos e que apresentam espinhos e folhas que caem no período da seca. Com exceção de algumas espécies, como o juazeiro, o cair das folhas é um mecanismo para evitar a perda excessiva de água e também diminuir a ocorrência de processos fotossintéticos para que as plantas entrem em estágio de economia de energia. Outra característica marcamente é que as raízes das plantas cobrem o solo para que seja possível armazenar água durante o período de chuva. E por último, algumas espécies de cactéia, como o mandacaru, apresentam uma característica peculiar. Suas folhas são modificadas em espinho para evitar que a planta perca água pelo processo de transpiração. Os espinhos são também um mecanismo de defesa dessas plantas, a fim de evitar que animais alimentem-se delas. Vale dizer também que os cactos que compõem a formação vegetal desse bioma apresentam grande capacidade de armazenamento de água. Há também plantas que apresentam em suas folhas uma espécie de cera para evitar também a perda de água. Agradecemos pela sua colaboração e esse foi o nosso trabalho. Até mais!